resgata a sua originalidade. Tá, então vamos lá. Saudações tripulantes, eu sou a Lu Costa e você está aqui na nave do Natural Journey. Tem muita coisa acontecendo no céu nesse momento, como sempre, né? Então, são 1000 fitas que acontecem no céu ao mesmo tempo, né? E esses trânsitos astrológicos, né? Essa dança dos planetas no céu vai emanando uma energia cabulosa na nossa direção aqui embaixo na Terra, e a gente tem que se virar nos 30, né? Para conseguir processar todas essas energias dentro da gente. E, enfim, como 1000 fitas acontecem no céu, 1000 fitas acontecem aqui embaixo, né? Porque como que está abaixo é como que está acima, e como que está acima é igual ao que está abaixo, né? Então, é aquele caos, né? A gente sempre vive em momentos de desafios, né? Momentos de dificuldades, junto com momentos de oportunidades e coisas boas, né? Então, tem períodos, né, onde a gente está com o céu mais carregado, né? Então, de trânsitos mais desafiadores, então a coisa pode ficar mais pega aqui embaixo, né? E tem horas que o céu ele tá mais elevado, né? Mais doce, mais suave, e aí a nossa vida também ela vai acompanhando esse movimento. Então, assim, não tem como fugir, mesmo que você não acredite, essas energias, elas determinam o modo de funcionamento de toda a natureza, né? Dessa natureza que nós somos. Então, vai influenciar a sua vida. Para cada pessoa, influencia de uma forma, né? Então, cada pessoa vai sentir o efeito, né, dessas energias numa esfera da vida, no setor da vida, de uma determinada maneira, né, porque a gente também não pode esquecer que essas energias, elas atuam em conjunto com as nossas próprias energias, e elas ativam casas astrológicas do nosso mapa, né? Então, quando essas energias, elas, por exemplo, vou dar um exemplo, se a energia no céu está uma energia mais combativa, né, uma energia mais intensa, né, uma energia mais agressiva, e eu já tenho uma natureza mais intensa, né, uma natureza mais combativa, essas energias elas vão se somar, né, e aí é capaz de eu acabar exagerando um pouquinho na dose da agressividade, né, pode ser que eu fique tão energizada, que eu acabe tendo um colapso dos nervos, né, então a gente sempre tem que pensar nas energias, né, que estão à nossa disposição no céu, conversando com as nossas próprias energias, né? E quando você começa a estudar o seu mapa astral e você consegue, você começa a cruzar, né, com os trânsitos astrológicos, você percebe que é uma história que está sendo contada, né? E não adianta você também tentar antecipar os capítulos dessa história, né? Porque a gente tem uma ideia de que alguma coisa relacionada àquele assunto pode acontecer, mas a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer, né? Então, essa é a surpresa do universo. Então, realmente, assim, é muito interessante a gente acompanhar, porque a gente também consegue ter um pouco mais de consciência do que está acontecendo, né? As coisas, elas não acontecem de uma maneira aleatória, né? Existe um programa, né? Existe um programinha aí que é a inteligência do universo funcionando, né? Que para mim é a própria inteligência de Deus em ação, né? Que vai te colocando ali nas situações que você precisa viver. Né? O seu livre-arbítrio mora na postura que você vai adotar perante essas coisas que estão se apresentando na sua vida, né? Então, o que a gente tem nesse momento, né, de uma forma coletiva, né? Qual é a energia que está à disposição de toda a humanidade nesse momento? Bom, 1000 fitas, obviamente, né, acontecendo no céu, mas a gente está com a energia da casa 1 e da casa 7, né, da casa de Áries e da casa de Libra, bastante ativada nesse momento, né? Então, o eixo 1 e 7, que basicamente fala sobre o eu e os outros, né? Então, é o eixo dos relacionamentos. Então, a gente tem uma série de planetas ali no signo de Libra, né? O Sol está em Libra, a gente está vivendo a temporada libriana, Marte, o guerreiro, também vestiu uma roupagem aí mais estrategista, né, mais diplomática, também está lá no signo de Libra. Mercúrio está em Libra, né, então o nosso pensamento ele tem sido mais conciliador, a nossa comunicação mais diplomática, buscando por consensos, buscando por harmonia, né, então tá toda essa galerinha ali no signo de Libra junto com o nodo sul, né, o nodo sul, o nodo lunar sul, ele também está ali em Libra.
Então, o Nodo Sul, ele representa os nossos apegos, ele representa o que a gente precisa abandonar, né, o que a gente precisa abrir mão enquanto indivíduos, enquanto humanidade, né, para que a gente possa seguir na direção do Nodo Norte. O Nodo Norte, né, por sua vez, ele sempre está no signo oposto de onde está o Nodo Sul. Então, se o Nodo Sul ele está em Libra, o Nodo Norte, consequentemente, está em Áries. Então, o Nodo Norte em Áries aponta para onde a gente tem que ir nesse momento, enquanto humanidade. A gente tem que ir para Áries, né? Então, a gente vai ter o primeiro eclipse solar no signo de Libra no dia 14, e os eclipses, eles são como se fossem portais do destino, né? Então, num eclipse, as coisas se revelam, né? Num eclipse onde as máscaras caem, onde a gente tem acesso uma série de questões que estavam ocultas, né? Onde sombras são reveladas, né? Então, os eclipses, eles costumam ser desafiadores, né? Porque acontecem eventos bastante marcantes nas nossas vidas, né? E esses eventos que acontecem nas nossas vidas, eles têm o objetivo justamente de ajudar a gente a trabalhar os temas que são de domínio, né? Dos signos onde estão acontecendo os eclipses, que agora vai ser, né, em Libra, em Áries, nesse eixo Libra em Áries. Então, para a gente se preparar, né, para o que está por vir aí, né, depois a gente vai ter um eclipse lunar ainda no signo de Touro, vai ser a despedida, né, para a gente fechar todos os assuntos que a gente trabalhou, né, durante a temporada de eclipses que aconteceram aí no eixo Touro e Escorpião. É o momento de dar um fechamento para esses assuntos definitivo, para que a gente possa começar a trabalhar firme e forte aí na energia de Áries e Libra, né? Então, vamos entender um pouquinho esse eixo, né? Esse eixo Áries e Libra. O eixo da casa 1 e da casa 7, né? Então, na casa 1 a gente tem Áries e na casa 7 a gente tem Libra. Lembrando que as casas astrológicas, pessoal, elas são arquétipos, né? É que todos nós, enquanto seres humanos, vamos vivenciar durante a nossa jornada aqui na Terra, né? Então, a partir do momento que a gente encarna nesse corpo físico, a gente vai vivenciar os arquétipos dessas casas astrológicas que contêm uma sabedoria aí de alguns temas, né? Contém a energia de alguns temas, né? Então, são setores das nossas vidas. E ela vai, assim, as 12 casas astrológicas, elas contam uma historinha, né? Então, quando você pega ali a mandala astrológica, você vai ver aqui que tem uma linha na horizontal, né, cortando o mapa, e aí começa a jornada do herói, né? Ele começa ali na casa 1, aí ele passa pela casa 1, pela casa 2, pela casa 3, pela casa 4, pela casa 5, pela casa 6, né? Então, da casa 1 até a casa 6 são as casas que ficam abaixo aqui da linha da Terra, né? Da linha do ascendente e do descendente. Então, essa jornada, né? Essa passagem pelas casas, ela vai contando uma historinha para gente. Então, é uma história de desenvolvimento, né? De desenvolvimento da nossa consciência. Então, a jornada na nossa consciência aqui nesse plano começa na casa 1, quando, né, a nossa consciência encarna aqui nesse corpo físico, né? Então, é quando a gente se percebe como um ser único, né? Como um indivíduo, né? Um ser descolado do todo. Então, eu sou, né? Essa é a afirmação de Áries. É quando o herói percebe, eu sou um indivíduo, eu tenho necessidades, eu tenho desejos, né? E se lança para essa aventura, né? Sem saber muito o que está por vir, se lança aí corajosamente para desbravar essa aventura que vai se apresentar para ele ali ao longo da caminhada pelas 12 casas. E a jornada do herói termina na casa 12, né, que é a casa de peixes, que é quando ele retorna para a fonte, né, quando ele se dissolve mais uma vez na consciência una. E todas essas casas que estão abaixo dessa linha da Terra, da linha do ascendente e do descendente, elas representam um relacionamento, um desenvolvimento voltado para a relação com a gente mesmo, voltado para a relação com as nossas coisas, com as nossas posses, com o nosso dinheiro, com o nosso corpo, com os nossos valores, né? Então, todas essas casas, elas vão falar sobre questões relacionadas ao eu, né? A nossa família, o nosso lar, a nossa ancestralidade, os nossos filhos, a nossa relação com a criatividade, a relação com o cotidiano, o nosso cotidiano, né, com a nossa saúde, com o nosso corpo. Então, vai falar sobre questões relacionadas ao eu.
A partir da casa 7, que é justamente a casa de Libra, é quando o herói se lança para o mundo, né? Então, primeiro ele está se relacionando com ele mesmo, né? Com as coisas dele, né? Com a família dele, e a partir da casa 7 ele se projeta para o mundo, e é aí que ele começa a se relacionar com os outros, se relacionar com o trabalho, se relacionar com a comunidade, se relacionar com o dinheiro dos outros, se relacionar com a sociedade, né? Se relacionar com a transcendência, com a espiritualidade. Então, a partir da casa 7 até a 12 é quando ele se relaciona com o meio externo, com o mundo, né? E eu trouxe esse entendimento para vocês porque é importante a gente reforçar que dentro da jornada do herói, se ele não desenvolver bem os temas que são de domínio de cada uma das casas que ficam abaixo, das 6 casas que ficam abaixo, das casas que falam da relação com a gente mesmo, ele não vai ter um relacionamento positivo com os outros, né? Então, essas 6 casas de baixo, elas precisam estar bem desenvolvidas para que quando o herói se lançar para sua jornada no mundo, ele tenha relacionamentos que sejam sadios, relacionamentos que sejam positivos, né? Mas eu não vou falar sobre todas as casas, né? Eu acho que é interessante a gente conhecer, porque a gente percebe, né, que os problemas que a gente vive na nossa relação com os outros estão sempre conectados com problemas que a gente vive com a gente mesmo, né? Então, vou falar especificamente sobre esse eixo da casa 1 e da casa 7, né, que é onde a gente tem todos os planetas ali que eu comentei posicionados em Libra, né, na casa 7, e a gente que é o dono da casa 7, e a gente tem ali na casa 1, né, que é Áries, o nosso nodo norte, apontando para a gente ir na direção de Áries, né? Então, falando um pouco sobre esse eixo, né, a casa 1 e a casa 7. A casa 1, a casa de Áries, ela vai falar sobre a constituição da nossa identidade, né? Como eu disse, é quando o herói ele se percebe como sendo um ser único e singular. E a casa também da guerra, é a casa da impulsividade, é a casa da ação, é a casa da atividade, né? A casa ali daquela primeira fagulha de vida, né? Então, é uma casa ativa, né? Uma casa onde a gente batalha pelos nossos próprios interesses, né? Onde a gente assume, né, essa roupagem guerreira na vida, né? Da gente defender aquilo que a gente considera justo e correto para nós, né? Já Libra vai falar sobre os assuntos opostos, né? A casa 7 vai falar sobre assuntos opostos, né? Então, na casa 7, a gente tem os outros, né? A gente tem o relacionamento com os outros, a gente pensar naquilo que é positivo para o grupo, né? A gente ponderar ao invés de agir, a gente analisar, né? A gente colocar na balança, a gente buscar por harmonia, a gente buscar por equilíbrio, a gente buscar por justiça, né? Nas nossas relações. Então, o que a gente pode interpretar, né, a partir do aprendizado, né, que é apresentado por esse eixo, é que a gente não vai conseguir estabelecer relações positivas com os outros, a gente não vai conseguir adotar uma postura justa, uma postura harmoniosa, uma postura equilibrada, se a gente não tiver a nossa identidade bem desenvolvida, tá? E aqui, quando eu falo sobre individualidade, eu não estou falando sobre egoísmo e nem sobre egocentrismo, né? Mas a gente precisa ter o nosso senso de individualidade bem desenvolvido. O que eu quero dizer com isso? De você ser uma pessoa autossuficiente, né? De você ser uma pessoa autoconfiante, de você conhecer as suas necessidades e defender as suas necessidades, não passar por cima daquilo que é importante para você, né? Porque quando a gente não tem esse senso de individualidade bem fortalecido, né, quando a gente cai nessa pira da gente achar que a gente precisa de uma pessoa para ser feliz, a gente normalmente vai se sujeitar a algumas situações que a gente não se sujeitaria se a gente se bastasse. E se bastasse não é sinônimo de egoísmo, né? Na verdade, é você se bastar, você ter essa independência na vida, né? Inclusive independência emocional, é uma bênção. Isso é uma bênção, né? Porque você não depende de ninguém, né, para ser feliz. Você não depende de ninguém para sobreviver, né? Você é uma pessoa autossuficiente, de forma que quando você for ali para a casa 7, né, quando você se projetar para o mundo e passar a se relacionar com as pessoas,
você vai se relacionar como uma mestra de si mesma, né? E não como uma mendiga, né? Que precisa ali ficar mendigando amor, mendigando afeto, né? Você não vai aceitar determinadas coisas que você entende que ferem os seus interesses, né? Você não vai se relacionar com outras pessoas simplesmente por medo de ficar sozinha, né? Ou ainda, né, que essa é justamente a sombra de Libra, você não vai tentar ser o que você não é simplesmente para agradar os outros, né? Então, Libra, ele fala sobre essa preocupação com o outro, né? A gente pensar em uma solução, uma alternativa que fique positiva para todo mundo, né? Diplomacia, o consenso, etc e tal. E o risco é que, se a gente não tem a nossa individualidade bem desenvolvida, a individualidade lá de Áries, quando a gente vai se relacionar, a gente pode nem saber direito quem a gente é, né? A gente pode acabar fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer, né? A gente pode acabar se permitindo vivenciar algumas situações na vida que não tem nada a ver com a gente, né? E a gente também pode adotar uma postura não muito confiável, né? Simplesmente para agradar os outros, aí a gente fica, né, falando para uma pessoa que concorda e depois fala para outra que discorda daquela, né? Então a gente fica ali meio que em cima do muro, né? Sem tomar uma decisão, né? Então a gente sempre tem que buscar pelo caminho do meio, né? Nem a individualidade ao extremo ali de Áries, né? Que pode acabar passando por cima das pessoas, né? Sem ter essa sensibilidade, né? De perceber o que é melhor para o outro, e nem esse excesso de diplomacia e política de Libra, né? Que muitas vezes passa por cima das próprias necessidades para agradar as pessoas, para se sentir benquista, né? Para buscar pela paz, buscar pela harmonia, né? Então, a energia de Libra é uma energia que preza pela harmonia nos grupos. Então, nessas, né, de não conseguir lidar positivamente com o conflito, pode acabar adotando uma postura que passa por cima das próprias necessidades, que passa por cima dos próprios interesses, simplesmente para evitar conflito, né? Então, o Nodo Sul ele está em Libra nesse momento, pedindo para a gente abrir mão mesmo dessas coisas, né? Pedindo para a gente abrir mão de tudo aquilo que a gente faz simplesmente para agradar as pessoas, né? E hoje a gente faz muita coisa para agradar as pessoas, porque a gente está na era das redes sociais, né? Então, na era das redes sociais, as pessoas estão muito preocupadas com as aparências, né? Elas não estão preocupadas com aquilo que elas são de fato, mas elas estão preocupadas com aquilo que elas aparentam ser para as pessoas, né? E aí fica ali, né, numa comparação ali com o que vê nas redes sociais, numa comparação, né, com a blogueira X, uma comparação ali com a página do fulano que viaja, o outro é bem sucedido, a outra tá magra, sarada, bunduda. Então começam umas comparações que vai gerando, né, um mal-estar. E aí a gente vai tentando se moldar, né? E a gente vai tentando se moldar aos padrões, aos estereótipos, a gente vai querendo ser igual à massa, né? Pra gente ser benquista, pra gente ser acolhida, pra gente ser, né, querida. Então, isso, no final das contas, é uma coisa que a gente precisa abrir mão, né? Abrir mão da necessidade de aprovação dos outros, né? Abrir mão de se preocupar muito com o que as pessoas pensam sobre nós, né? Então, Nodo Sul em Libra está representando isso, sabe? Tira as máscaras sociais, né? Sabe aquele sorrisinho fake que você usa, né, para parecer ser uma pessoa cordata, para parecer ser uma pessoa simpática, enquanto na verdade você está querendo mandar a pessoa merda? É hora de tirar essas máscaras. Inclusive, essas máscaras elas vão cair. Então, mesmo que você não queira, essas máscaras elas estão caindo nesse momento, né? A gente está percebendo aí quem são as pessoas, né? Então, Nodo Sul está ali pedindo para a gente abandonar, inclusive, relações de codependência, né? Sabe aquela coisa assim, eu não vivo sem você, gente, pelo amor de Deus, né? Eu dependo dessa pessoa para ser feliz, né? Nossa, mas ou ainda, né? Mas se eu terminar com essa pessoa, eu não sei nem o que eu vou fazer da vida. Gente, assim, nunca permitam que a vida de vocês chegue nesse ponto, né? Nunca permitam que vocês vivam um relacionamento ruim, né? Um relacionamento que de repente não alimenta, um relacionamento até que agride, porque você não sabe o que você vai fazer da vida, né? Se você não sabe o que você vai fazer da vida, eu recomendo fortemente que você termine esse relacionamento e vá descobrir o que você vai fazer da vida, né? Então, assim, é importante, é claro que terminar um relacionamento faz a gente sofrer, né? Mas esse sofrimento ele vai passar, né? Você não pode terminar um relacionamento achando que você vai ficar completamente perdida, né? Porque se você tem esse pensamento, isso indica que você está vivendo uma relação simbiótica,
né? Uma relação onde você não preserva pela sua individualidade, né? Então, mesmo dentro dos relacionamentos, a gente tem que preservar pela nossa individualidade. A gente não pode deixar de ser quem a gente é, né, quando a gente está numa relação. E a gente também nem deve exigir que o outro deixe de ser quem é, né, para estar nessa relação. Né? A gente precisa preservar os nossos hobbies, os nossos interesses, né, tudo aquilo que alimenta a nossa alma e faz a gente ser quem a gente é. Né? Então, preservar a individualidade dentro de um relacionamento é fundamental para que a gente possa ter um compartilhamento verdadeiro e positivo, né, e não relações tóxicas de codependência. Né? Porque quando você não depende de ninguém, você está na relação porque você quer, né? Você está nessa relação simplesmente por amor, simplesmente por afeto, por querer compartilhar, né, a vida com o seu parceiro ou com a sua parceira, né? Se relacionando ali como dois mestres, né? E não como mestre, o mendigo, né? Não tem ninguém devendo para ninguém. A gente está nesse lugar aqui agora porque a gente quer, né? Então, o Nodo Sul está pedindo isso para a gente, abandona as relações de codependência, né? Para de ficar fingindo ser quem você não é para agradar os outros, né? Abre mão disso, né? Tá na hora de você abrir mão disso e você mirar para onde? Mirar para Áries. Né? Em Áries você assume as rédeas, né? Em Áries você assume o comando. Em Áries você tem uma individualidade bem delimitada, né? Você tem um senso de identidade, né, bem delimitado. Então eu sei quem eu sou. Eu não tenho medo de ficar sozinha. Eu me basto. Eu sou autossuficiente. Né? Então se acontecer qualquer BO, eu me basto. Isso não é egoísmo. Não confundam. Né? Porque você saber que você se basta, você ter esse senso de individualidade bem definido, isso não significa que você vai ser uma pessoa egoísta, uma pessoa que não vai saber se relacionar. Pelo contrário, você vai saber se relacionar melhor ainda, né? Porque você vai viver relações verdadeiras, né? Relações onde ambas as pessoas querem estar naquela relação e que ninguém depende de ninguém e que ninguém vai morrer se terminar o relacionamento. É simplesmente um compartilhar de alegria, né? Até porque, pensa só, né? Para a pessoa que se relaciona com uma pessoa que, vou morrer se essa pessoa não estiver comigo. Né? A gente transfere para o outro por medo de ficar sozinha, né? Então tem medo de ficar sozinha, né? Aí acaba transferindo para o outro a responsabilidade de te fazer feliz. Você acha que isso é justo? E você acha que isso pode dar certo? Né? Você acha que em algum momento essa pessoa ela vai conseguir cumprir essa expectativa de te fazer 100% feliz? Né? Então, é um relacionamento que está fadado ao fracasso e a pessoa que vai se relacionar com essa pessoa, né, que transfere a responsabilidade da felicidade para o outro, vai carregar um fardo pesado, né, um fardo pesadíssimo, né, e essa relação ela vai se transformar numa relação sufocante, né. Então, para os relacionamentos eles terem sucesso, né, no médio e longo prazo, a gente ter esse senso de autossuficiência, que não é egoísmo, autossuficiência, individualidade, preservar a nossa individualidade é fundamental. Então, o Nodo Norte ele está apontando para essa direção, né, para a direção do resgate, né, da nossa individualidade e da nossa autenticidade, né? O que faz a gente ser essa pessoa única, exclusiva, né? O que te torna único e exclusivo? Qual é a sua singularidade? Né? Então, em Áries, a gente tem um indivíduo. Né? E hoje eu vejo as pessoas muito perdidas nessa coisa de rede social. Né? Então, todo mundo vivendo uma vida igual, todo mundo falando igual, todo mundo com a boca igual, todo mundo com o cabelo igual, todo mundo igual, igual, igual. Né? Reproduzindo, né, aquele modelo, aquelas mesmas coisas, aquele mesmo papo. Né? E Ares está falando assim, resgata a sua originalidade, né? Resgata a sua autenticidade, porque é nesse lugar que mora toda a sua potência, é nesse lugar da originalidade que mora o seu poder. Você não precisa maquiar a verdade é a coisa mais poderosa que tem. Quando você maqueia a verdade, você enfraquece o seu poder pessoal. Né? Então, deixa a sua natureza se manifestar livremente, deixa toda a potência do seu ser se manifestar e não ficar tentando se enquadrar ali em padrões que às vezes não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua natureza. Aceita a sua natureza, respeita a sua natureza e manifesta a sua natureza. Né? Então eu acredito que esse seja o pedido do Nodo Norte, do Nodo Sul aí para toda a humanidade. Lembrando, galera, que a gente está às vésperas de um eclipse solar que vai acontecer no signo de Libra. Né? Então, assim, a gente já está sentindo os efeitos desse eclipse, né? Porque o eclipse é o apogeu, mas ele
impacta aí 6 meses antes, 6 meses depois, então a gente já está aí sentindo essa questão dos relacionamentos, né, que algo referente aos relacionamentos podem acontecer, né, no eclipse em Libra, a gente pode ter revelações com relação aos nossos relacionamentos, com relação ao nosso casamento, com relação às nossas relações profissionais, né? E essas revelações, elas podem transformar o curso das coisas, né? Então, é esse portal aí do destino, né? Quando o eclipse acontece, é porque é a hora ali da gente ter uma mudança no game, né? Da gente vivenciar aí uma série de coisas para que a gente possa aprender, né? Aquilo que essas energias estão tentando ensinar para a gente, né? Então é isso, espero que vocês aproveitem essa energia aí que fala bastante sobre relacionamento, para antes de pensar sobre as suas relações, pensar na sua relação com você mesma, né? Se você não se ama, você dificilmente vai ser verdadeiramente amada, né? Se você não se ama, você vai se sujeitar, né, a umas relações que não tem nada a ver com nada por conta de carência, né? Então não queira resolver o seu problema nos relacionamentos diretamente, né? Então, mas por que eu nunca paro com ninguém? Por que nunca dá certo? Ou por que meu relacionamento é uma bosta? Para e antes de olhar para o outro, olha para dentro de si, né? Percebe como é a relação que você tem com você mesmo, né? Você se ama, você se gosta, você se cuida, né? Você se preserva, você defende os seus interesses, né? Você é uma pessoa autossuficiente, né? Ou você é uma pessoa que passa por cima das suas necessidades, que aceita situações que te agridem de uma certa forma, vive relações tóxicas e de dependências, né? De dependência. Então, é um momento bastante oportuno para a gente fazer esse balanço sincero, começando, né, por essa conversa com a gente mesmo, né? Olhando para a nossa relação com a gente mesmo, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e a gente se vê numa próxima.